Bom dia, pessoal. Só um minutinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Gente, ontem eu fui emprestar a minha câmera para o meu, pro meu afilhado ficar brincando e ele mexeu na imagem. Eu tô achando que a imagem tá horrível, mas enfim, é a vida. Quem sabe faz ao vivo e vai assim mesmo, né? E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Então, ó, se a imagem estiver meio esquisita é por causa disso, tá? Não empreste a sua câmera para o seu afilhado. Aí ele ficou mexendo um tanto de coisa e ficou tudo esquisito aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas Deus ajuda. Que vamos que vamos. O mais importante é o conteúdo, é ou não é? Então vamos lá pro conteúdo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo bem? Passaram bem o final de semana? Eu fui na casa da minha irmã ontem, né? Aí meu afilhado adora mexer em novidades. Aí mexeu em tudo aqui no celular. Na hora que eu vou começar a live, eu vejo assim, nossa, mas a imagem tá horrível. O que eu fiz aqui de errado? Bom dia, pessoal. Tá bom? Então tá bem, ainda bem. É que eu consegui dar uma melhorada, porque tava horrível. Mas enfim, gente, tô muito feliz aqui, muita questão boa. Pra variar, duas questões que eu adoro, que eu recebi demais foram a questão da uso capião e a questão do inventário. Bom dia, pessoal, bom dia. Então a gente vai falar hoje bastante de uso capião e de inventário, mas também teve outras questões aqui. Teve outras questões interessantes, sabe? Deixa eu desembolar isso aqui, peraí, enquanto vocês entram. Então vamos lá. Ó, primeira questão que eu recebi foi muito legal. Bom dia, Amanda. Bom dia, Biel. Bom dia. Então vamos que vamos. O Biel mandou pergunta, a Carla mandou pergunta. Aí, Carla, você entrou a tempo de ver a sua resposta. Vamos lá? Então vamos lá. A pergunta é da Carla. Na usucapião extrajudicial, a meeira e herdeiros adquirem a posse na porcentagem da herança? Então, olha que pergunta legal a da Carla. Super legal essa pergunta, né? Vamos de novo? Na usucapião extrajudicial, a meeira e herdeiros adquirem a posse no percentual da herança? Primeira questão, gente. Usucapião extrajudicial é só um meio de processamento, né? Que a gente tem a usucapião judicial e a gente tem a usucapião extrajudicial. A extrajudicial é aquela que vai ser processada perante o registro de imóveis e para a qual o primeiro requisito é a ata notarial, tá bem? Então vamos lá. Na verdade, então, Carla, não é na usucapião extrajudicial, né? A gente tá falando em qualquer usucapião, tá bem? Em qualquer usucapião, a meeira e os herdeiros adquirem a posse na percentagem da herança? Muito bem. Então, se a posse decorre de transmissão causa-mortes, transmite-se o direito de posse sobre o imóvel, bem como a soma do tempo de posses, não é isso? Então, faleceu o José. O José era casado com a Maria e tinha 5 filhos, tá bem? Então, ele faleceu. Quando o José faleceu, transmitiu a posse que ele tinha para a meeira e para os herdeiros, né? É um direito, transmite. A gente vai ter que verificar a questão de regime de bens, né? Mas normalmente, gente, qual é o regime de bens? Normalmente o regime de bens é comunhão parcial de bens, não é isso? Isso. E aí, na comunhão parcial, se o bem foi adquirido a título oneroso na constância da união, então tem meação, ok? Vai ter a meação e vai ter a herança para os filhos. Isso transmite-se de imediato, né? É aquela transmissão ficta que a gente gosta de falar dela, tá bem? Transmite-se de imediato, ok. Isso se chama, gente, successio possessionis, em latim. Para quem gosta de latim, né? Tem muita gente que gosta de latim. Successio possessionis. E ela decorre da abertura da sucessão com a morte, tá bem? E aí vai ter a transferência da universalidade de bens do falecido para os herdeiros, ok? E a meação vai ser avaliada ali naquele caso concreto, se vai ter ou não vai ter meação, tá bem? A meação já é da meeira, né? Mas vai ser identificada no momento da partilha. Porque não é, gente,
que a ameação incide em cima de todos os bens, não. A gente tem um patrimônio e a gente pode identificar o patrimônio que vai ser objeto de meação quando for fazer a partilha, entendeu? É legal isso, né? Então tá, então vamos supor que nesse caso normalzinho aqui no Brasil, né? Que é, a pessoa falece, deixa só um imóvel, né? Aí deixa só um imóvel e, no caso aqui, o José e a Maria, o José que morreu, deixou 5 filhos. A pergunta da Carla é se a Meira e os herdeiros adquirem a posse na percentagem, no percentual, né? Então vamos lá. Bom, como é um direito, como deixou só isso, vai sim ser dividido da seguinte forma, né? Idealmente, antes da gente colocar a partilha no papel, né? Idealmente, a gente identifica a meação e o restante é herança, não é isso? De acordo com o regime de bens e tudo mais. No caso que eu contei aqui, o regime é o da comunhão parcial de bens. Então, vai ter meação e vai ter herança. Aí, cada filho fica com um quinto. Só que, atenção, pessoal, aqui a gente está falando de posse, não é? Posse. Então, vamos lá. Vamos supor que essa posse, né, os herdeiros, na prática, não queiram continuar com essa posse. Então, abandonam a posse. Ou deixam lá o imóvel só com a mamãe, né? E a mamãe vai ficando lá. E vai ficando também um dos filhos. Acontece isso, gente? Acontece todo dia, né? Todo dia. Um dos filhos fica com a mamãe, os outros simplesmente viajam para o exterior, vão para o Pará, vão para o Amazonas, vão para... aliás, muita gente indo para o exterior, né? Vão para o exterior e aí fica a mamãe com um deles lá, tá bem? Aí, gente, o nosso querido STJ... lá em 2018, no RESP 1631859, disse o seguinte: se você só tem posse e deixa a posse lá com um dos irmãos, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Vai acontecer que se esse irmão exercia o posse exclusiva, então mamãe morreu, né? Porque enquanto a mãe tá lá, tudo bem. A mãe, né? Ela tá ocupando, né? E ela autoriza esse filho a ficar lá com ela e tudo bem. Mas aí, vamos supor que mamãe morreu e ficou esse irmão lá sozinho. E ele tá lá já o tempo suficiente para uso campeão. E aí? Posse exclusiva, gente. Posse exclusiva. E nós até escrevemos sobre isso um artigo bem interessante, está disponível no site do CNBMG, tá? E chama assim, ó, uso capião extrajudicial, a posse exclusiva para fins de uso capião no caso de condomínio ou de herança, tá bem? Então, olha lá, hein? Cuidado com o tiozinho, que a gente fala assim, ó, deixa o tiozinho lá sozinho, coitado, ele sempre cuidou de mamãe, ele sempre ficou nesse imóvel, deixa ele lá, mas deixa, simplesmente larga pra lá, e aí? O que o STJ falou? Gente, ele falou o seguinte: a gente tem que verificar se essa pessoa que ficou sozinha lá no imóvel arca com as despesas de manutenção do bem, paga os tributos sobre o imóvel, como IPTU e contribuição de melhoria, paga as despesas condominiais, se for o caso, e participa das assembleias, só ela. Paga as contas de água, luz, telefone, alguma reforma que precise, só ele que paga. Os demais nunca nem aparecem. E aí? E aí o STJ falou que tem posse exclusiva sim, tá bem? Então, cuidado com isso. Além disso, gente, a gente vai verificar se os demais herdeiros são totalmente ausentes. Quer dizer, os demais herdeiros nunca aparecem aqui, a gente nem nunca vê eles, nunca pagam nada, não estão interessados em coisa nenhuma, tá bem? Então, cuidado. Mas então, voltando na pergunta da Carla, né, Carla? Na uso capião extrajudicial, a meira e herdeiros adquirem a posse na porcentagem da herança? Sim, a princípio sim. Tá? Lá no início, sim. Não pode depois abandonar essa posse, porque senão tem essa questão da posse exclusiva. Respondi, Carla? Espero que eu tenha respondido. Vamos para a segunda questão. Filho com 30 anos de posse. Área rural de 50 hectares. Pode usucapir após a mãe falecer? Há outros herdeiros. É parecida com a questão que eu acabei de responder, não é? Mas vamos lá. O que eu acabei de falar, gente? Quando há sucessão de posses, em razão da transmissão casa-mortes, há a transferência automática da universalidade de bens do falecido para os herdeiros, tá bem? Inclusive, claro, dos direitos possessórios.
mas temos que entender o caso concreto. Esse caso concreto que me mandaram está muito resumido, digamos assim, né? Nesse caso, a mãe ainda é viva? Porque se a mãe ainda é viva, gente, será que foi ela que adquiriu o imóvel? Porque falou aqui, ó, filho com 30 anos de posse pode usucapir após a mãe falecer. Mas então vamos lá. Então vamos supor que é só a mãe, né? Parece que é só a mãe. Foi ela que adquiriu o imóvel? Se for esse o caso, os filhos não têm usucapião em face dela, né? A gente sabe disso, porque normalmente a gente presume que se você mora com a sua mãe é porque sua mãe está te autorizando a morar lá. E tá lá no artigo 197 do Código Civil, gente, que não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, tá bem? Todas as regras para prescrição também se aplicam para usucapião, tá? Bom, então é isso. Se o filho mora com a mãe, a gente entende que não tem aquela posse, né, com animus domini, aquela posse que gera usucapião. Não tem, tá bem? Muito bem. Mas quando a mãe vier a morrer, aí eles já estão perguntando aqui, ó, o filho que já está lá há 30 anos, pode usucapir após a mãe falecer? Se a mãe ainda está viva, eu entendo que ele não tem posse que gera usucapião. Mas depois que a mãe vier a falecer, sim, ele terá, tá? E pode ser até posse exclusiva, igual eu acabei de falar, e que foi reconhecida essa possibilidade pelo STJ no RESP 163-1859, lá em 2018, ok? É isso. Mais uma pergunta envolvendo inventário e usucapião. Hoje é o dia do inventário com usucapião, né, pessoal? Vamos lá. A pergunta: compensa inventário de posse e depois regularizar a usucapião? Então, olha que pergunta boa, né? Vamos lá. Compensa fazer o inventário da posse? O que a Letícia entende? Eu entendo que não compensa. Para que a gente vai fazer inventário de posse, né? Porque não tem sido exigido que você faça o inventário da posse, tá? Nem que pague TCD sobre a posse. É verdade. Agora, se o Estado for lá e cobrar, tá certo, né? Ele pode ir lá e cobrar, porque o ITCD é devido na transmissão, causa mortes, tá bem? Mas na usucapião, isso não tem sido exigido, tá bem? Combinado? Então, vamos lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo, lá na 4ª Câmara de Direito Privado, ele soltou uma decisão, eu vou até ler para vocês devagar, a apelação civil 1007-122-05-2017, 826-0664. Ele soltou essa decisão lá em 2017, tá? Desse processo aqui de 2017. Dizendo o seguinte, não precisa de inventário para a transmissão de posse, ok? É possível a regularização da totalidade do imóvel aos herdeiros mediante usucapião, tá bem? As pessoas estão perguntando aqui sobre gratuidade, eu vou falar depois, tá? Vou falar depois. Vamos lá. Usucapião. Então, não precisa inventariar a posse para adquirir posse por meio de usucapião, tá bem? Muito bem. E ainda trouxe para vocês uma decisão também lá de São Paulo. São Paulo é ótimo, né, gente? Porque São Paulo realmente a economia anda mais rápido, flui mais rápido, então chega muita decisão interessante para a gente analisar. Então eu trouxe para vocês uma outra decisão da primeira vara de registros públicos de São Paulo, tá? Processo de 2019, 106438907-2019, 826-0100. Foi uma dúvida no registro de imóveis em que a juíza lá da vara de registros públicos entendeu que não é exigido o comprovante do recolhimento de TCMD relativo ao inventário, tá? Quando a gente for tratar de usucapião. Mas é o que eu já falava, né? Não tem sido exigido mesmo, tá? Agora, o Estado pode cobrar? No que se refere à transmissão? Sim. Mas a usucapião é fato gerador de imposto? Não. Tá bom? Inclusive, lá na resolução 35 do CNJ, ficou claro que a gente não vai exigir
ITBI na usucapião. O ITCD não foi tratado, tá? Mas eu entendo que transmissão de direitos, né, também incide TCD. Incide. Agora, cabe ao Estado cobrar. E no procedimento de usucapião, o Estado vai ser notificado? Sim, o Estado vai ser notificado, ok? Muito bem. Vamos para outra pergunta. Quem quiser depois ter acesso a esse julgamento aqui, né? No caso, foi uma dúvida e a dúvida foi julgada improcedente, afastando a exigência do comprovante do recolhimento do ITCMD e determinando o regular segmento do processo de usucapião, tá bem? Bom, tem algumas questões aqui que eu tô vendo que o pessoal tá mandando. Eu vou tentar responder algumas. Primeiro é essa aqui do Anderson. A ata de usucapião poderá ser realizada em qualquer cartório de notas do Brasil ou é obrigatório fazer no cartório da cidade do imóvel? Gente, pela resolução 35 do CNJ, que veio regulamentar as disposições, né, da lei de registros públicos, que teve a inclusão desse novo artigo lá pela lei do CPC, pela resolução 35 do CNJ, pelo menos uma ata tem que ser feita no município de localização do imóvel, tá bem? Mas é possível fazer outras atas complementares em qualquer cartório do país. Tá bom, Anderson? Então, por exemplo, você tem uma testemunha-chave de uma usucapião, que sabe a história toda e tal. E essa usucapião é de um imóvel aqui em Belo Horizonte, tá? Mas essa testemunha-chave tá lá no Amazonas, ok? E aí, é possível que o cartório, o tabelião lá do cartório do Amazonas, tome o depoimento dessa pessoa e faça uma ata complementar? Sim. Resolução 35 do CNJ previu isso expressamente, ok? Tranquilo, né? Tranquilo. Bom, daqui a pouco eu volto para mais uma pergunta. Filho com 30 anos de posse. Ah, isso eu já falei. Então, peraí. Ah, não. Já falei isso aqui de novo. Vamos ver. Tá. Então, acabei as perguntas sobre usucapião. Agora, eu tenho mais uma questão interessante que mandaram aqui agora, que é a questão da gratuidade. Gente, não tem... Só para vocês entenderem, porque às vezes o povo não entende. Cartório é uma delegação de serviço público feita em caráter privado, tá? Então, diferente do Poder Judiciário, que é um serviço totalmente público, arcado pelo Estado. A delegação, a gente não recebe nenhum dinheiro do poder público, entendeu? Por isso, a gente tem que ver com muita cautela essa questão das isenções, tá? Teria que ter, né, uma fonte de custeio para alguma isenção que eles querem. Porque o povo gosta tanto da gente, né? Quer fazer tanto no extrajudicial, a gente fica feliz que eles queiram fazer no extrajudicial. Mas vamos supor, Letícia, né? Você sabe que para poder fazer uma usucapião demora uns 30 dias, né? E não é qualquer um que faz usucapião, não. Tem que ter muito treinamento, o negócio é complicado. Quem é que vai pagar se não for a pessoa interessada, né? Tem previsão legal de alguma compensação, igual tem para o Registro Civil das Pessoas Naturais, lá na Lei Federal 10.169? Não tem. Se começar a vir gratuidade para a gente por lei, que para mim, primeiro, é inconstitucional, porque é uma delegação de serviço público em caráter privado. Tinha que ter uma fonte de custeio, não é? Tem que vir. Não se pode atribuir novas funções para essa delegação. Imagina se fosse, por exemplo, uma licitação, gente. Aí eu falava assim, o povo vai prestar serviço de ônibus. Agora é gratuito para todo mundo. Isso pode? Isso funciona? É a mesma coisa para a gente. Temos que falar de sustentabilidade. Infelizmente, é a realidade. Se for pedido de gratuidade, tem que ter previsão legal. E a previsão legal, porque a gente está falando de taxa. Taxa em hipótese de tributo, tá bem? E tributo só se pode falar de isenção se for prevista em lei. Na nossa lei 15.424 aqui em Minas, tem previsão de isenção para usucapião? Não tem, tá bem? Então, como é que faz? Quer fazer gratuito? Vai fazer no Poder Judiciário, porque lá tem essa previsão, tá bem? Para usucapião não tem previsão. Então, vamos lá.
Ô, Luciana, não deu para entender a sua pergunta. A Luciana perguntou aqui, ó. IPTU há mais de 5 anos e a prefeitura continua a cobrar. Como assim IPTU há mais de 5 anos, Luciana? Não deu para entender isso, não. Deixa eu continuar as minhas perguntas aqui. Se der, no final eu volto com mais algumas, tá bom? Depois você me explica melhor, Luciana. Então, vamos lá, gente. Matrícula em nome de construtora falida. Adjudicação ou uso capião? Vamos lá. No caso, eles falaram que quando ela comprou da construtora falida, né? Ela não quitou. Ela fez o promessa de compra e venda, mas não quitou. Então, vamos ler de novo. Matrícula em nome de construtora falida. Adjudicação ou uso capião. Sem quitação, mas prescrita a dívida. Gente, aí eu fui estudar, né? Porque você sabe, quando vocês mandam questão para mim, eu sempre vou estudar. Vou ver como é que tá a jurisprudência, vou ver como é que tá a doutrina, né, sobre esse tema. E aí, primeira coisa que a gente tem que ver quando se trata de empresa falida. A gente tem que ver se o período para aquisição da uso capião já tinha decorrido antes da falência. Antes, ok? Sim, é preciso ver isso. Por quê? Porque teve um RESP em 2017, quer dizer, bem recente, o RESP 1680357 do Rio de Janeiro, e a relatora, a ministra Nancy Andrighi, disse o quê? Ela disse o seguinte, olha só, a sentença declaratória de falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal, tá? A sentença, aqui ó. O bem imóvel ocupado porque tem a expectativa de adquiri-lo por meio de uso capião passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade do bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação de falência, pois o possuidor, seja ele o falido ou terceiros, perde a posse pela incursão do Estado na esfera jurídica. Ó, tá vendo? Então, gente, empresa falida é complicado. A gente tem que entender se o período aquisitivo já tinha ocorrido antes da decretação do uso capião. Se foi isso, ok. E se foi, agora, se o período continuou depois que a empresa já tinha entrado no processo falimentar, esse RESP aqui diz que interrompe. Complicado, não é? Complicado. Então, no caso aqui, desse RESP, foi publicado no dia 16 de outubro de 2017. É recente, tá? Ele falou o seguinte, ó. A suspensão do curso da prescrição a que alude o artigo 47 do Decreto-Lei 7661 de 45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores e não interfere na prestação aquisitiva da propriedade por uso capião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência, devido à formação da massa falida objetiva. Entendeu? Complicado. Mas vamos supor, então, que para não ficar tragédia, né? Tragédia, que isso aqui é uma tragédia, né? Você imagina, você tá lá há 20 anos, crente que você já tem uso capião. Mas daí você vai ver, a empresa entrou no processo falimentar quando você tinha 5 anos de posse só. E aí? E aí, meu filho, infelizmente a discussão não é boa para você. Não é boa. Melhor você esperar acabar essa falência, ficar quieto, espera acabar a falência, espera resolver tudo, se ninguém questionar, e lá na frente você resolve, né? Mas vamos lá. Vamos supor que já tinha sido concluído o prazo para uso capião antes da decretação da falência. Então, como é que a gente vai regularizar? Porque essa que foi a pergunta, né? Adjudicação ou uso capião? Se foi esse o caso, ou seja, o período já tinha sido completado e depois a empresa faliu, a pessoa pode escolher se ela entra com a adjudicação compulsória ou com uso capião, tá bem? Lembrando que para a adjudicação compulsória vinha sendo exigida sim a quitação, quando era só judicial, tá bem? Hashtag tragédia, né? Tem muita tragédia na nossa vida, né, Débora? Nossa Senhora. Então, vamos lá. No caso que a pessoa me mandou aqui,
não tinha sido quitado. E eu trouxe para vocês um outro julgamento aqui, ó, do STJ de 92, é antigo, tá? Então vamos lá. O que ele falou lá nesse... Porque eu pesquisei, mas não achei nenhum mais recente, tá? Então vamos lá. O que disse o STJ? Compromisso de compra e venda, obrigação de contratar, falência do promitente vendedor, tá? Contrariedade de sítios inexistentes, agravo improvido, e é isso. Falou, então, que tinha uma obrigação de contratar anterior, né? Mas tinha a quitação, naquele caso que o STJ examinou, tá bem? Então, sem quitação, não sei se vai ser fácil conseguir a adjudicação, não. Mas, vamos lá. Mas quando eu fui analisar a lei que trata da adjudicação extrajudicial, tudo bem que ela é muito nova, né? Ela foi inserida no nosso ordenamento jurídico pela lei 14.382, que é de agora, muito recente, né? Essa adjudicação extrajudicial, quando a gente vai ler lá o artigo 216b da Lei de Registros Públicos, parece que não exige prova da quitação. Vamos ler junto, gente? Olha o que está escrito lá no 216b. Sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no Serviço de Registro de Imóveis da situação do imóvel, nos termos deste artigo. Aí começa. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer de seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor, que eu achei super interessante, representados por advogado. Então, os senhores advogados vão atuar na adjudicação extrajudicial e o pedido será instruído com os seguintes documentos. Vão ler aqui os documentos? Primeiro, instrumento de promessa de compra e venda, de cessão ou de sucessão, quando for o caso. Segundo, prova do inadimplemento, mas não é inadimplemento de pagamento, não. É inadimplemento caracterizado pela não celebração do título de transmissão de propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega da notificação extrajudicial pelo oficial de registro de imóveis da situação do imóvel, que poderá delegar a diligência ao oficial de registro de títulos e documentos. E o inciso 4º vem: certidão dos distribuidores forenses da comarca de situação do imóvel e do domicílio do requerente que demonstrem a inexistência de litígio envolvendo o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da adjudicação. Aí fala também pagamento do ITBI e procuração com poderes específicos. Então, gente, vamos entender isso aqui? Olha só, pela adjudicação extrajudicial, tem algum campo aqui, né? Algum inciso que exija prova da quitação? Não exige, né? Mas exige essa prova de que não há ação judicial. Por quê, gente? Porque parece que eles estão entendendo que se não houve cobrança, a dívida ficou prescrita e aí, né, se for o caso de dívida prescrita, também caberia a adjudicação compulsória. É o que parece, né? Mas como eu já disse, gente, essa adjudicação extrajudicial é muito nova. A gente não sabe ainda o que vem por aí, tá bom? Vamos esperar para ver o que vem. A gente vai ter que voltar nesse tema muitas vezes, porque a gente está esperando alguma regulamentação, tá bem? Muito bem. Mais uma questão interessante. Agora vamos para mais uma. Comprador e vendedor morreram. Imóvel irregular porque não foi transmitido. Olha só, o pessoal faz maldade comigo. É uma pergunta muito resumida. Não dá para entender muito bem, né? A gente tem que ficar supondo, mas vamos lá. Comprador e vendedor morreram. Beleza. Imóvel irregular porque não foi transmitido. Então, eu estou supondo que a irregularidade é só porque não foi transmitido. Então, tinha matrícula, né? Vou entender que tinha, tá bom? Tinha matrícula. Muito bem. Outra questão que não falaram é se o negócio já tinha sido quitado, realizado e quitado em vida. E se tiver sido quitado em vida, gente? Tem uma solução mais fácil? Tem. Já falei disso aqui, mas vou falar de novo, né? A pessoa gosta dessa pergunta.
a gente pode, gente, solucionar essa questão usando os inventariantes do comprador e do vendedor. Olha só, obviamente, se o inventariante do vendedor aceitar, né? Junto com os herdeiros, porque o inventariante representa os herdeiros, nós sabemos, né? O inventariante do vendedor, se ele aceitar assinar esse negócio, né? Ótimo. E onde que tá isso, Letícia? Onde você tá tirando isso? Gente, isso tudo que eu tô falando, esse poderzão que tem o inventariante, isso foi estudado por nós aqui em Minas, nós debatemos aqui no Colégio Notarial do Brasil, tá? E chegamos à conclusão de que ele tem sim esse poder. E trouxemos até esse enunciado que já foi aprovado também pelo nosso Colégio de Registro de Imóveis, o CORE, aqui de Minas, tá? Então vou ler para vocês. Ah, e outra novidade, esse enunciado que eu vou ler aqui agora, ele acabou de ser aceito para debate na primeira jornada de Direito Notarial e Registral, que vai acontecer agora em agosto, lá em Pernambuco. Olha que sucesso! Foi aceito! Só de ser aceito já é lindo, viu? Porque teve um monte de enunciados que foram enviados, nem todos foram aceitos. Esse aqui foi aceito, tá? Então, vamos ler junto qual que é esse enunciado? O inventariante nomeado pelos interessados poderá, desde que autorizado expressamente na escritura de nomeação, então na nomeação de inventariante tem que constar isso, tá bem? Formalizar obrigações pendentes do falecido, a exemplo das escrituras de reratificação, extremação e, especialmente, transmissão e aquisição de bens móveis e imóveis contratados em vida. Nas escrituras translatícias, deverá ser consignado que foi apresentada a prova da existência do negócio e de sua quitação anteriormente ao falecimento. Gente, quitação antes do falecimento, ok? Beleza. Bem como declaração das partes da inexistência de prejuízo a terceiros. O inventariante poderá ainda, perante o registro de imóveis, sem necessidade de autorização expressa na escritura de nomeação, praticar atos de mera administração, tais como retificação de área, averbação de certificação expedida pelo INCRA, averbação de construção e demolição, atualização de dados pessoais, dentre outros. Gostaram, gente? Show de bola, né? E isso é uma inovação? Não é. Na resolução 35 do CNJ, isso já estava previsto lá no artigo 11, tá bem? Da resolução 35. Além disso, gente, lá em São Paulo, né? Isso já foi reconhecido em questões, processos judiciais, que o inventariante poderia, sim, assinar esse tipo de escritura, cumprindo obrigações que foram contratadas em vida e quitadas em vida, tá bem? Como é que tá, então, lá no... vou ler aqui o que São Paulo falou, tá? Diante da possibilidade de opção do inventário pela via extrajudicial, os interessados podem, além dos atos de simples administração, especificar atos especiais na escritura de nomeação de inventariante com o fim de cumprir obrigações pendentes do falecido, analisadas pelo tabelião. Tal solução evitará o arrolamento do patrimônio que não pertence mais ao falecido e possibilitará a concretização de aquisições para posterior partilha, ok? E olha, lá no Rio Grande do Sul, no provimento 1 de 2020, foi expressamente reconhecido isso e consta, então, no Código de Normas lá do Rio Grande do Sul. Eu sou fã do Rio Grande do Sul, gente. Tem alguém aí do Rio Grande do Sul? Sou fã de vocês, adoro, adoro. Olha só que lindo. Mas também, gente, lá no Rio Grande do Sul, foi dos primeiros estados da federação onde o colégio notarial se formou. Então, eles já debatem, eles já fazem enunciados há bastante tempo, tá? É um sucesso. O que disse lá no Rio Grande do Sul? A efetivação do contrato definitivo de compra e venda pelo espólio, outorgante e vendedor, independentemente de alvará judicial, para cumprir a obrigação contratada e liquidada em vida, mediante prova a ser feita pelo tabelião. Então, eles disseram que é possível. Olha só, bom demais, né? E também tem outro artigo que fala assim, ó, lá no Rio Grande do Sul. O inventariante nomeado na forma do caput desse artigo poderá representar o espólio para dar cumprimento às obrigações assumidas e quitadas em vida pelo decujus, em especial assinar
escrituras públicas de efetivação de promessa de compra e venda. Sucesso, sucesso. Mas então vamos lá, voltar para o caso que me mandaram aqui. Ó. Comprador e vendedor morreram, tá bem? Imóvel irregular porque não foi transmitido. Então, imóvel tem matrícula, estou entendendo que tem matrícula, estou entendendo que o negócio foi quitado em vida, tá? E estou entendendo que os herdeiros, né, do vendedor sabem dessa promessa de compra e venda, estão querendo ficar livre desse problema, então eles estão aceitando fazer essa escritura. E aí, como é que fica, gente? Aí, como é que a gente vai fazer? É possível que a gente faça logo a escritura de compra e venda, constando o inventariante do comprador e o inventariante do vendedor. Eles já assinam a compra e venda, transmitindo para o espólio do comprador. Aí, depois que transmite para o espólio do comprador, Letícia, como é que fica? Tem que inventariar, gente, tá bem? Vai ter que ter um inventário desse bem que entrou para o espólio do comprador, entendeu? Mas para o espólio do vendedor não precisa, tá bem? Olha como é que é bom? Bom demais, né? E isso aí, gente, ganha muito em celeridade, porque evita, porque infelizmente a gente sabe que inventário, apesar de ser uma sucessão aqui nos cartórios, essa parte de cálculo do TCD demora. E outra questão importante, será que estaria havendo falta de recolhimento de imposto nesse caso? Não, não estaria havendo falta de recolhimento de imposto. Por quê? Porque, na verdade, esse bem já tinha sido objeto de contrato, não é isso? Então, já tinha uma obrigação de transferir. E essa obrigação de transferir, ela compensa com o valor do bem, entendeu? Então, já não se diria TCD sobre esse valor desse imóvel. Deu para entender, gente? Espero que tenha dado para entender, tá? Agora, vamos lá. Vamos supor que os herdeiros do vendedor não estão querendo fazer essa transmissão. E aí, como é que resolve? Se os herdeiros do vendedor não querem? Vocês deviam ter pegado uma procuração, hein? Pois é, senhores compradores, vocês deviam ter pegado uma procuração. Sabe aquela procuração que a Letícia faz sempre propaganda aqui? Que é aquela procuração para negócio consigo mesmo, que não perde a validade com a morte, você lembra? Pois é, podia ter pegado. Mas se não pegou essa procuração, vai depender do inventariante do vendedor querer assinar, né? Ele representando todos os herdeiros. E se ele não quiser, ele falar assim, não vou fazer esse inventário. Tem jeito da gente obrigar esse pessoal a fazer o inventário? Tem? Não tem, não é mesmo? Então, gente, aqui no nosso livrinho Uso Campeão Extrajudicial, esse aqui, ó, nós tratamos desse assunto. Nós dissemos que isso aqui é uma das hipóteses de óbice a transmissão pelos meios ordinários, né, pelos meios comuns, e que isso aí justifica a uso capião, tá bem? Justifica o uso capião. Pode pensar também em adjudicação compulsória? Pode também pensar em adjudicação compulsória, tá bem? Aí vocês vão resolver. Certo? Muito bem. Gente, eu vi que estão fazendo um monte de pergunta aqui, mas eu primeiro vou responder as que me mandaram na caixinha. Se der tempo, não sei se vai dar, aí eu respondo as outras, tá bem? Luciana, se não tiver dado tempo de eu responder o que você mandou aqui, depois manda na caixinha. Eu vou abrir caixinha para quarta, aí você manda lá. Porque já tô tudo preparado. Você não faz ideia, gente. Quando vocês me mandam essas perguntas, aí eu paro, eu digito tudo, eu estudo, entendeu? Porque eu não vou ficar falando coisa pra vocês aqui sem estudar, eu estudo tudo, né? Aí o pessoal fala assim, mas Letícia, você já sabe tudo? Não sei, gente, não sei. Todo mundo, a gente tem que ter humildade para reconhecer que direito é uma coisa que demanda a gente estudar a vida inteira. Você vai ter que estudar a vida inteira, você tem que ver jurisprudência, tem que ver doutrina, ainda por cima na nossa realidade notarial e registral, né? Que a gente tá bem tranquilo aqui, vem uma lei e tuf, muda tudo. A Lu tá ali, ó. A Lu acabou de fazer uma live comigo. Registro civil, gente, com essa 14382, mudou tudo, tudo. A gente fala assim, meu Deus do céu, mudou tudo. Mas vamos lá. Comprei imóvel há 30 anos e os herdeiros não fazem inventário. Como regularizar? Olha só, tudo a ver, né? Tudo a ver com a história.
Gente, tragédia esse negócio de comprar imóvel objeto de herança. É muito complicado, né? A gente pode analisar esse caso concreto seu aqui. Então, será que você comprou esse imóvel do falecido? Ou será que você comprou esse imóvel depois, né? Que o falecido já tinha ocorrido um falecimento, né? Já tinha ocorrido falecimento. Por que muda? Porque se comprou antes, né? Eu acabei de responder a questão. Mas se comprou depois, como é que faz? Se comprou depois, não tem jeito de resolver com inventariante, nem nada não, tá bem, gente? Aí, vocês vão ter que realmente tentar inventariar esse bem. Se não tiver jeito de inventariar esse bem, porque como eu já disse, a gente não consegue obrigar ninguém a fazer inventário, até devia ter jeito, né? Mas não tem. O que eu faria? Eu adoro a tal da notificação extrajudicial. Vocês gostam de notificação extrajudicial? Eu adoro, gente, notificação extrajudicial feita pelo cartório de títulos e documentos. Chega uma pessoa lá perante, então tem toda aquela formalidade, é tudo, né, uma coisa séria, né, certinho. Aí chega a pessoa lá com a notificação, tenta notificar lá o inventariante, se tiver inventariante, ou se não tiver inventariante, vai ter que notificar todos os herdeiros, falando da obrigação deles de fazerem esse inventário, né? E aí, se eles não fizerem ainda assim, aí tem duas soluções, que seriam ou a adjudicação compulsória ou a uso capião, tá bem? Mas é aquela coisa, vamos tentar antes notificar, adoro notificação, tem muita coisa que resolve com notificação, viu? Usem esses meios tecnológicos disponíveis. E outra coisa, o RTD também tá super tecnológico, vocês podem mandar a notificação por meio eletrônico, sabiam? Podem, eu já faço isso lá do Barreiro, porque o Barreiro, gente, fica um pouco longe do centro, né? Então eu tô lá no Barreirão, eu gosto de usar tudo que tem em plataforma. Eu uso todas as plataformas, envio lá, para poder ficar vindo até o centro, é uma tragédia, né? Tragédia ter que ficar deslocando. Mas então, como eu já disse, gente, esse caso dos herdeiros que não promovem o inventário é um dos óbices que justifica a uso capião extrajudicial. Se vocês não têm ainda o nosso livro, que realmente está valendo ouro, porque quase acabou, está quase acabando, vocês podem entrar na internet e procurar o seguinte artigo: a justa causa como requisito da uso capião extrajudicial. Vou falar de novo. A justa causa como requisito da uso capião extrajudicial, tá bem? Procura lá, vocês vão ver um artigo que nós escrevemos todos juntos, né? Sobre esse tema aqui, como é que você vai entrar com o uso capião, o que você precisa, você tem que provar que não tem jeito de transmitir de outra forma, tá? Muito bem. Mais uma pergunta. É possível fazer escritura de contrato firmado em 2005 e depois registro em área maior? Pessoal, quando vocês forem me mandar perguntas, tentem trazer mais dados. Eu fico tendo que imaginar aqui, né? Mas vamos imaginar. Escritura de contrato firmado em 2005. Bom, primeira questão. Não existe prazo para a escritura. Podemos lavrar a escritura a qualquer tempo, tá? Mas qual que é o ideal? O ideal é lavrar a escritura de imediato. E eu até recomendo, gente, paga só um pouquinho, né? Ao firmar lá o contrato, paga só um pouquinho e deixa para pagar o restante no registro, tá bem? Isso mesmo, senhores advogados que estão nos assistindo. Por quê? Porque pode aparecer uma indisponibilidade, pode aparecer alguma coisa e vai te atrapalhar a vida, tá bem? Então, vamos tentar fazer a escritura de imediato. Faz a escritura de imediato e já leva registro. E paga no registro, tá bem? Pagando no registro, menos problema. Tem chance de dar problema? Tem, mas é pouco, né? Então, vamos lá. E essa questão que vocês mandaram aqui de registro em área maior? Se for o caso que você falou que você comprou esse imóvel em 2005, não é isso? 2005. Será que você já ocupa esse imóvel, um imóvel delimitado, mas a matrícula está em condomínio com outras pessoas? Será que é isso?
Porque se for isso, gente, daí a gente pode pensar na extremação em conjunto com a escritura de compra e venda, tá? É possível pensar assim. Lembrando que a extremação não existe em todos os estados da federação. Porque eu sei que tem gente aqui me assistindo que é lá de Rondônia. Né, senhor de Rondônia? Um abraço pra você. Então vamos lá. Não sei se em Rondônia tem extremação. Se não tiver, copia. Copia, porque é uma coisa boa, tá? E o que que diz aqui na nossa... no nosso código de norma? Vou tossir. Ai, desculpa. De vez em quando, tosse, né? Peraí. Vamos lá. Vamos lá. A posse do proprietário sobre a parcela pró-diviso a extremar deve contar no mínimo com 5 anos. Aqui em Minas, né? É permitida a soma de posse, tá bom? Vou falar de novo, peraí. Tô com uma cara de tosse aqui, peraí. Vamos melhorar essa cara. De novo, gente. Sobre a extremação, só existe em alguns lugares da federação, tem que olhar o código de normas de cada estado da federação e tem que ver os requisitos da extremação. Aqui em Minas, são 5 anos de posse da área localizada, tá? Se for essa a pergunta, né, da pessoa que me mandou aqui, ó, é possível fazer escritura de contrato firmado em 2005? Sim. E registro em área maior? Sim, se tiver sido localizada, sim, tá bem? Deu para entender? Então, extremação, sucesso, adoro extremação. A extremação, uma solução realmente para os problemas como esse aqui, que infelizmente as pessoas deixam para depois, né? Mas o complicado aqui para você pode ser achar o vendedor, né? Tem que achar esse vendedor, porque 2005 para 2022, né? Tem um certo tempinho aí, tá? E se não achar? Se não achar, aí a gente vai pensar em outras soluções, tá bem? Vamos tentar achar outras soluções. Mas, primeira questão é tentar achar esse vendedor, tá? Muito bem. Mais uma pergunta que eu adoro e que tem solução aqui em Minas fácil. Qual que é? Construção não averbada e inventário feito. O registro de imóveis pode negar o registro? Vamos lá. Suscito dúvida? Então vamos lá. Parece que foi o seguinte: a pessoa fez o inventário e no inventário, gente, consta-se demais. Cuidado com o inventário, gente. Na hora de você descrever o imóvel, você vai descrever de acordo com a matrícula, tá bem? Não sai descrevendo igual a realidade que não tá na matrícula, porque aí o povo coloca assim: bem inventariar, casa localizada no imóvel registrado. Não é a casa que você está inventariando, porque a casa nem está no registro de imóveis, não é? Como é que a gente fica? A gente normalmente copia o que está lá no registro de imóveis, tá bem? Então você vai inventariar o lote. Por quê? Porque a casa tem irregular, então vai ter que depois ser trazida para o registro de imóveis, tá bem? Não tem baixa, não tem habites, né? Vocês não levaram, essa casa está irregular, tá bem? Então, isso acontece demais aqui no cartório, viu? Demais. Chega muito caso pra gente retificar essa sentença judicial. E pode, Letícia, fazer retificação de sentença judicial? Pode, gente, pode. Olha só que legal. Mas vamos voltar atrás aqui. Bom, então a pessoa falou que a construção não está averbada e o inventário foi feito se o RI pode negar o registro. Bom, pode negar registro, tá? Pode sim. Mas de acordo com o artigo 888 aqui de Minas, do nosso Código de Normas de Minas, não sei se no seu estado da federação, né, também tem algo parecido. Aqui, artigo 888, fácil de decorar, né? 888. O que lá fala? Poderá ser registrada a escritura ou o título judicial em que a descrição do imóvel alienado inclua construção ainda não averbada na matrícula do imóvel, desde que expressamente requerida pelo interessado a efetivação do registro com base na descrição já constante da matrícula, entendeu? Então, olha lá, no formal de partilha veio errado, tá errado, veio lá casa, mas a casa não existe no registro, e aí, como é que faz?
Aí, você vai fazer um requerimento ao registro de imóveis, tá? De que a efetivação do registro seja feita com base na descrição constante da matrícula. Tá bem? Ok? Pode fazer isso. E que mais? Pode também retificar esse formal de partilha? Pode também retificar o formal de partilha. Então, são duas as soluções. Retificar o formal de partilha para constar a descrição igual existe no registro de imóveis, tá? Como é que tá lá? Isso foi objeto, inclusive, de um enunciado aqui em Minas do CORE, tá? O enunciado 31. O que diz o enunciado 31 do CORE? Formal de partilha homologado judicialmente. Possibilidade de retificação por escritura pública, inexistência de sentença de mérito. Aí fala o seguinte: a escritura pública constitui meio adequado para retificar formais de partilha homologados judicialmente, desde que as partes interessadas sejam maiores, capazes e concordes. Ó, que sucesso! Gostaram? Então tem duas soluções para esse problema da construção não averbada. Isso mesmo, doutora Ivone, princípio da cindibilidade do título. Perfeito. Princípio da cindibilidade do título, tá bom? Muito bom. Bom, e aí chegou uma última pergunta, a última pergunta de hoje, que é a seguinte: você acha que o Instituto da Outorga da Escritura pode vir a ser utilizado para esvaziar o tabelionato de notas? Gente, eu acho que a preocupação do colega aqui é com a nova adjudicação compulsória extrajudicial, né? Que ela é feita direto no registro de imóveis e ela não necessita de escritura pública, ok? A Letícia aqui, o que eu acho, né? Porque isso aqui é uma pergunta, se eu acho. Eu acho que não. Eu acho que não vai esvaziar o tabelionato de notas. Gente, tá cheio de gente dando aula aqui, não apenas eu. Tem diversos colegas falando desse tema. O que é mais seguro para o seu cliente, gente? É não fazer nada e depois lá no futuro entrar com uma adjudicação compulsória? Ou será que o mais seguro é fazer isso que eu estou explicando aqui? Faz um contratinho de promessa, paga só a entrada pequena e paga o restante no registro. O que é melhor? Não tem dúvida, gente, de que o melhor é fazer a escritura e fazer o registro. E eu acho que a gente falando muito, né? Quem sabe o pessoal ouve e entende. Gente, não basta o contratinho. Procura saber se a matrícula existe, se aquela pessoa que está te vendendo é a proprietária mesmo. Procura o tabelião para ver se tem alguma indisponibilidade. Porque pode ter e pode te dar problema, dor de cabeça. Então, gente, se você me perguntar se vai esvaziar o tabelionato de notas, o que eu vou te dizer? Não vai. Não vai. Mesmo porque ainda não saiu a regulamentação dessa adjudicação compulsória. E essa adjudicação compulsória não há de ser barata, entendeu? Há de ser mais cara do que uma escritura de compra e venda. Então, vamos com cuidado, vamos com calma, mas vocês, que a gente está querendo formar advogados para poder ajudar a regularizar, né? Vamos regularizar esse Brasilzão. Então, vamos orientar os nossos clientes. O que é o certo? Primeiro, gente, fazer um contrato de promessa de compra e venda, pagar só uma entrada pequena e o restante no registro. No registro. Vamos criar essa praxe, porque isso é que é o bom, tá bem? Não vamos, porque eu fico vendo aquele tanto de tragédia lá no cartório todo dia, porque o povo já me conhece, né? O povo vem lá no cartório querendo resolver por uso campeão. Uso campeão não é coisa simples. E a adjudicação compulsória também não vai ser tão simples assim, não. A gente está esperando regulamentação, mas não vai ser coisa simples, gente. E tudo isso vai ser um procedimento. Quando a escritura é um ato. Lavrou, registrou, entendeu? A adjudicação, uso campeão, são procedimentos. Vai demorar, vai custar caro. Vai, mas é isso mesmo, tá bem? Então, vamos fazer a coisa certa. Gente, mil desculpas pelas perguntas, porque o pessoal fica me mandando pergunta enquanto eu tô falando. Vocês entenderam? Eu sou uma pessoa que faz o para casa. Eu sempre fui boa aluna. Deve ter alguém que foi
meu colega lá na escola, né? Eu sempre fui boa aluna, fazia os para casa todo, entendeu? Então eu fiz o para casa, olha só, isso aqui deu quantas páginas? 1, 2, 3, 4, deu 8 páginas para eu responder para vocês hoje. Aliás, para quem é nosso aluno lá no Do Zero a Regularização de Imóveis, vai o material todo escrito, viu, pessoal? Do Zero a Regularização de Imóveis. Tudo que eu falei aqui vai para vocês por escrito, porque professor bom é assim, manda material completo, tá bem? Mas estamos à disposição aqui, o que não deu para responder hoje, o material já está indo para o grupo todo, né? Acho que na plataforma já está disponível, tá bem? Para os nossos alunos. Para quem não é nossos alunos, ficou alguma dúvida, manda para quarta-feira. Quarta-feira estamos aí novamente, ok? 7h04 da manhã. Espero vocês. Beijo e até quarta. Até mais. Tchauzinho.